falar um pouco de educação, que acabou sendo a nossa profissão. Qual foi a sua experiência lá em Jacareí? Você era o que lá mesmo? Auxiliar de desenvolvimento infantil. Aqui em São José chama de agente educador, tem lugar que é chamado de babá, pajem, auxiliar de educação, auxiliar de professor, tem muitos nomes diferentes, né? Mas assim, que na verdade é um cargo que são professores leigos, né? Leigos quando não tem formação em pedagogia. E que deveriam ser muito mais reconhecidos que são pelos trabalhos que fazem, né? Eu acho que a existência desse cargo é uma mostra assim, de quanto o profissional da educação no Brasil ele é desvalorizado, né? Você tinha falado da BNCC, que é exigido, é obrigatório. Não, seria no PCN, ainda já dizia PCN. isso, né? Que na época o RCN, da educação infantil, né? Que é essa profissão, na verdade, deveriam ser todos, né? O documento diz isso, porque antigamente era creche, depois virou creche escola. A creche deixou de ser associada à assistência social e passou para a área da educação, né? Isso todas as prefeituras acabaram acolhendo as creches, né? E virou creche escola. Então ali pressupõe que a pessoa que está ali com a criança seja um professor, um educador, né? E esse professor, quem que é? É o professor de educação infantil, esse é o termo que se utiliza ali. Só que assim, eles não querem pagar o professor direito e também não querem, além disso não pagarem um salário digno ao professor, ainda tem essa questão. Criam outros cargos, né? Existem outros cargos que são menos valorizados ainda dos que os professores, né? Então assim, o que eu falo não é nenhum desprestígio a essa classe, muito pelo contrário, eu acho que todos eles deveriam ser muito mais valorizados, porque o trabalho que eles fazem é um trabalho importantíssimo na educação. Só acho que eles têm que ter a formação adequada e têm que receber um salário adequado ao que eles ganham, né? Precisa se gastar dinheiro com isso. Eu também atuo nessa área como pedagogo, desde 2017 venho atuando também em educação infantil e creche. E acho essa necessidade, até escrevi um artigo colocando essa questão que devia ser professor mesmo para atuar. São professores, isso que eu estou falando é isso, eles são professores leigos que não têm a formação, né? E eles não são reconhecidos como professores. Mas se você está ali, é uma creche escola, um ambiente educacional, se você está ali o tempo inteiro com a criança, você não é professor, você é o quê? Né? Você é professor ali. São professores sim, né? Eles precisam ser reconhecidos como professores, né? E aqueles que não têm a formação adequada precisam receber a formação adequada para poder realizar esse papel. E agora essa experiência, como você é formado em letras, né? Sou formado em letras. E agora é professor concursado em São José dos Campos. Como está essa experiência? Então, eu trabalhei 7 anos na sala de aula como professor do Ensino Fundamental 2, né? De 6º ao 9º ano. E agora, atualmente, eu estou na sala de leitura, né? Eu acolho, né? A gente trabalha com crianças lá, incentivando a leitura de crianças do 1º ano até o 9º ano, né? É um trabalho muito importante, né? Formar leitores. A gente que é escritor tem que formar leitores, no mínimo. Como você vê a educação do 6º ao 9º ano? O que a gente pode fazer poderíamos, enquanto professores e quanto política pública, para melhorar a qualidade do ensino do 6º ao 9º? Aí o papel é longo, viu? Aí vai longe, assim, mas eu acho que vou colocar uma coisa que eu acho que não é nem a principal, mas acho que tem que ser a primeira coisa, na minha visão. O professor, ele precisa ter tempo de prolabore e ele precisa receber para isso. Então ele precisa parar com essa coisa de ficar levando trabalho no final de semana, para ele ficar estendendo. Ele tem 30 horas aulas, né? Então ele precisa ter ele precisa dar menos aulas, né? Para ele ter mais tempo para preparar suas aulas, né? Então esse acho que é um ponto assim bem importante, assim. A partir daí ele vai ficar à disposição da escola, ele vai realizar projetos, ele vai estudar, ele vai preparar a aula, ele vai fazer as atividades avaliativas, todas as atividades ele vai fazer dentro do horário de trabalho dele. Ele não precisa ser massacrado, dando aula atrás de aula o tempo inteiro, né? Ele pode dar menos aula, ficar com a mente livre, né? Porque na educação também você tem que trabalhar com a criatividade, né? A questão humana é muito importante, da relação do professor-aluno, então ele não pode estar estressado, sabe, sufocado ali, então ele precisa ter esse tempo também. Então o que eu penso assim, eu vou colocar, não é a principal talvez, ou talvez seja, não sei, uma das principais com certeza, esse é um ponto que eu acho que precisa pegar, né? Outra coisa, na realidade brasileira, a proporção assim, de número de alunos por sala, né? A gente tem muitos alunos por mês, mesmo já que aqui em São José tem 30 alunos mais ou menos por sala. É muito ainda pela nossa realidade, né? São muitos casos de defasagem enorme, assim, que o professor precisa estar mais perto do aluno, tá? Então precisa reduzir esse número para isso precisa ter mais escolas, mais professores. E são muita burocracia envolvendo a educação, né? Então assim, tem que
o fazer burocrático está cada vez mais ocupando o lugar do fazer pedagógico, sabe? Isso está acontecendo silenciosamente, está aumentando cada vez mais, e mais uma vez a gente tem professores massacrados e ações que não contribuem para a melhoria na educação. E como você vê, é necessário, a gente não tem no Brasil uma tradição de se organizar além dos sindicatos para essas reivindicações sociais, que a gente é profissional, você está ali dentro enquanto profissional, mas fora a sociedade não se movimenta para a melhoria da qualidade da educação. E como que poderíamos fazer isso além do sindicato? Olha, eu acho que o professor ele precisa se organizar enquanto classe, né? Assim como a gente tem a OAB dos advogados, tem conselho de enfermagem, eu acho que o professor precisa ter essa organização também. Eu acho que essa é uma coisa que o professor poderia fazer, assim, tentar se organizar enquanto classe nesse sentido, né? E a partir daí criar parâmetros para essa profissão, né? Não é um caminho fácil, não, mas assim, eu acho que é uma prioridade. Você vê, o Paulo Freire já colocava na pedagogia da autonomia dele, né? Que assim, é um compromisso ético do professor lutar por melhores condições de trabalho, né? Então assim, isso faz parte do fazer pedagógico do professor, né? Então eu acho que esse professor precisaria se organizar, ter classes assim, né? Que não sei se eu citei essas entidades como exemplo, porque elas existem, mas nem sei se elas são um modelo para isso. Isso precisa caminhar em direção a isso. Eu pelo menos não conheço nenhuma iniciativa de peso que caminhe nessa direção. Talvez exista e eu esteja desinformado, mas eu realmente não conheço. E de caráter nacional, uma coisa forte mesmo, né? Para dar o peso. Todo mundo diz no senso comum que a educação é prioridade. Todo candidato diz, a sociedade diz, então educação é prioridade, mas que educação que você está falando? Educação para quê? Para quê? Né? E assim, quem é que vai estar na frente dessa educação? Não é o professor? É o burocrata que vai inventar lá um monte de formulário para o professor preencher? É esse que vai criar? Então, assim, não dá, né? É uma educação reacionária, uma educação conservadora ou uma educação para frente, que reflita o mundo? É isso que tem essa questão. Qual a educação que a gente quer? Uma educação, eu imagino, para uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária, mais respeitosa, com respeito ao meio ambiente, à vida, ao próximo, né? Às diversidades, que tenham um olhar assim para que a pessoa saia da escola, por exemplo, não achando nada normal, vendo a pessoa catar comida no lixo, por exemplo. Acho que isso seria uma coisa importante, né, da gente colocar, né? Bem-vindo à entrevista histórica desse novo canal do Joca Faria, que por enquanto eu perdi o outro, vamos ver se eu consigo recuperar os arquivos, perdi os blogs. E como você vê esse grupo de propostas que eu estou fazendo, de poetas, escritores, filósofos, tanto na internet, no Zap, quanto aqui presencial? Cara, a gente vê grupo de tanta coisa, né? Então tem que ter grupo de poesia também, né? Então vamos lá. Mas o presencial, como você vê, a ideia é boa? É boa, né? Porque a gente já falou no começo, né? Acho que o virtual não substitui o pessoal, né? Eu acho que no pessoal, eu falei agora do cara catando comida no lixo, né? Uma coisa é a gente vê uma imagem disso na internet, outra coisa é a gente vê a pessoa fazendo na sua frente, né? E depois disso ele ainda vem pedir dinheiro para você e tal. A experiência é outra. Então, diferente assim, do poema, né? Do poeta lá. exatamente. Falou. Obrigado, um grande abraço, bem-vindo ao novo canal Joca Faria. Falou, e eu falei pouco do meu livro aqui, ó, Mundanças, aí, ó, procura aí na praça aí. Qual praça? Estamos aqui na Praça Ponce Pena, São José dos Campos, São Paulo, Brasil.